Olá, amigo internauta, seja bem-vindo aqui ao programa Consciência Próspera, nessa 44ª edição aqui pela TV Biosegredo, esse programa que sempre traz convidados, pessoas interessantes com seus conhecimentos, com as suas experiências, compartilhando aquilo que é compatível com o nosso cotidiano e que possa de alguma maneira facilitar a nossa vivência, a nossa vida no nosso dia a dia, né? Hoje no nosso programa teremos dois temas, teremos o tema Dianética com Lúcia Winter no primeiro bloco e no segundo bloco nós teremos o tema Espiritual Coach com Fátima de Moraes. Então são dois temas interessantíssimos que você pode estar participando via chat aí ao vivo pela TV Biosegredo. Pode mandar suas perguntas, suas sugestões, tudo que você achar que é interessante e compartilha com o tema que está sendo desenvolvido, que vocês, acredito eu, vai gostar bastante. Nesse primeiro bloco, então, a gente vai entrevistar a presidente e diretora da editora Ponte, não é isso? Isso mesmo. Lúcia Winter. Falei certo? Lúcia Winter? Winter, certíssimo. Muito bem. Seja bem-vinda, então, ao programa Consciência Próspera. Muito obrigada, eu que agradeço de estar aqui, é um prazer muito grande. Prazer é todo nosso. A gente estava vendo aqui os tamanhos, a grossura, a quantidade de páginas dos livros que ela trouxe aqui para a gente demonstrar no programa. Vamos começar com uma pergunta básica, né? Exato. Sobre o tema que é: o que é Dianética? Certo. Então, a palavra significa através da mente. Então, já dá uma ideia do que se trata. É um método de melhoramento pessoal que ajuda a gente a responder muitas perguntas que nós temos sobre a vida, sobre o comportamento humano, sabe? A gente fica pensando, por que eu fiz aquilo? Não era para ter feito. Pensei que não ia fazer, fui lá e fiz. Às vezes você faz alguma coisa que não está bem, que você sabe que não está bem, e diz assim, não vou mais fazer isso. E aí, daqui a 2 dias, tá lá fazendo de novo. Então, às vezes você não entende o comportamento dos outros, não entende porque você tem pensamentos negativos que não vão embora, não importe quanto pensamento positivo você faça. Você fica, pensa positivo, de repente o negativo vem. Então, o ser humano tem muitas perguntas, principalmente sobre o comportamento humano, sobre como lidar melhor com o marido, com a esposa, com a família, como criar melhor os filhos, e Dianética tem essas respostas. Essa é a primeira parte, são 2 partes, 50% é conhecimento e 50% é terapêutico. Então também provê uma técnica terapêutica para aliviar as dores e os sofrimentos da vida de uma pessoa. Então também é fácil de entender que se você pudesse se aliviar de toda a dor, todo o sofrimento que você acumulou no decorrer de uma vida, você ficaria bem mais aliviado e bem mais feliz. E nesse seu processo de estudo dessa ciência, desenvolvimento dessa ciência, como é que surgiu a Dianética na sua vida? Ela mudou a sua vida? Como é que foi isso para você, assim, para as pessoas entenderem qual é o benefício também da Dianética, na sua vida? Fui levada por um amigo até uma organização de Dianética nos Estados Unidos, onde eu vivia. Não conhecia nada sobre o assunto e, na verdade, nunca tinha estudado nada de nenhuma técnica de melhoramento pessoal. Não era pessoa que ia atrás de autoconhecimento. Entendo. Vivia a vida, estudando, normal, trabalhando, achava que estava tudo bem, mas realmente não punha minha atenção nas dificuldades e tal. Talvez a minha vida até que não estivesse tão ruim, mas também, claro que sempre tem coisas a serem resolvidas. Mas aí eu conheci o assunto, achei muito interessante, comecei a ler os livros, são muitos livros, muitas informações, porque o ser humano é muito abrangente. Sim. Né? Nós somos muito interessantes, nós temos muitas habilidades, e o autor, o Sr. L. Ron Hubbard, que desenvolveu a Dianética, ele estudou linhas da psicologia, filosofias orientais, ele ia estudando tudo aquilo que ele via que podia ajudar o ser humano. E aí ele concluiu tudo em 1950, depois de décadas de estudo e investigação. Ele estudou, para ter uma ideia, 21 raças primitivas. Olha só. Então ele juntou a ciência com a espiritualidade, fez coisas que são muito interessantes e que ajudam muito as pessoas, porque ele era também engenheiro. Então já imaginou, ele ia estudando o ser humano, mas de um ponto de vista exato, lógico. Né? A humanas com a exata ali andando juntos na reflexão do ser humano. Deve ser bem interessante mesmo os estudos, né? E aí, só que eu não falei ainda como que eu melhorei, né? Que ficou um pouco longo, mas
Aí eu comecei a estudar, uma coisa que eu notei assim muito rápido foi a melhoria da comunicação. Realmente uma comunicação mais tranquila, sem timidez, uma autoconfiança muito grande. Isso no decorrer do período foi aumentando. Uma condição de estar feliz por mais tempo, não deixar que coisas negativas me afetem tanto e se afetarem, logo voltar a ter uma sensação assim de mais tranquilidade, de entusiasmo. Manter uma motivação, manter um entusiasmo, mas não forçando, uma coisa assim um pouco mais natural realmente. Legal. E o tema do programa é Consciência Próspera, né? Como é que a Dianética pode, por exemplo, beneficiar aqueles que buscam, por exemplo, o desenvolvimento de uma prosperidade através dessa técnica, ou melhor, desses 50% de análise, 50% de conhecimento e 50% de terapia. Então eu vou dividir dos dois lados. Então, primeiro o conhecimento. Sim. O que é a mente? O que ela faz? Como funciona? Muita gente confunde mente com cérebro. Já a Dianética, ela estuda a parte da mente, ela explica o que a mente faz. A mente é formada de imagens mentais, não é o cérebro, então isso já é interessante e diferente. E entender a mente. Então, à primeira vista, assim, a pessoa fala assim, mas por que eu tenho que entender a mente? As pessoas acham que isso é só para os terapeutas, para os psicólogos, né, para os médicos. Eu não preciso entender a mente, eu quero sentar lá e receber terapia e pronto. Eles que resolvam. Eu pago para isso, então vamos lá, faça alguma coisa. Exatamente. Mas elas não entendem que a mente é a única responsável por as coisas darem certo ou não na vida da pessoa. Então eu até falo muito isso. Se a sua vida está indo bem, se está tudo dando certo, se você está conseguindo as coisas, isso significa que a sua mente está funcionando bem. Agora, a sua mente não está funcionando bem, a sua vida não vai estar bem. É sempre assim. A pessoa está tendo problemas no trabalho, na prosperidade, problemas no casamento, com os filhos. Então, tem partes da mente que não estão funcionando 100% como deveriam estar. Porque a mente tem esse objetivo. O objetivo da mente é perceber, propor e resolver problemas. Então, ela é importantíssima. Que ela esteja em bom estado é importantíssimo. E todas as pessoas já ouviram também dizer que nós usamos só 10% do nosso potencial mental. Então, 10% não é suficiente para toda a prosperidade que a gente quer alcançar. Então, se com 10% você alcançou o que você tem hoje, imagine com 100%. Você alcançaria muito mais. Então, essa é a parte do conhecimento. E a parte da terapia vai ajudar a pessoa a se sentir mais motivada, mais entusiasmada. Porque ninguém consegue nada na vida se está assim, né? Eu quero prosperidade. Com aquela postura da hiena, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Exato. Vou fazer um ritual aqui e aí o dinheiro vai cair no meu do céu. Né? Então, a prosperidade, ela tem atrás uma disposição para o trabalho, uma disposição para produzir, para que venha então o intercâmbio do dinheiro. O dinheiro, ele não cai na cabeça da pessoa. Bom, a pessoa pode até ganhar na loteria, vamos dizer, né? Tem gente que fica a vida... quando eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso. Quando eu ganhar na loteria, eu vou ser feliz. Mas, na verdade, o que acontece é que a pessoa ganha na loteria e depois de alguns meses, alguns anos, ela perde tudo. Sim. Então, qual que é a verdadeira... Não tem uma possibilidade de lidar com aquela... Não tem uma mente que possa lidar com coerência com aquele valor. Nunca teve, por exemplo, aí tem uma dificuldade de lidar com o valor e perde tudo em pouco tempo, né? Essa estatística diz, né? Porque a mente dela não está em bom estado, ela não está com a disposição para o trabalho. Porque o Sr. L. Ron Hubbard diz o seguinte, que a nossa riqueza, nossa maior riqueza, a nossa verdadeira riqueza é a disposição para o trabalho. Quando você perde isso, né? Segunda-feira tem que trabalhar. Ai, meu Deus, não aguento mais, quero que venha logo o final de semana. Então, e por que a gente perde a disposição de trabalhar? Porque nós acumulamos dor, sofrimento, fracasso. Você vê um jovem, ele é animado, acabou de sair da faculdade, ou fez um curso técnico, vou trabalhar, opa, legal, consegue um emprego, tá, né? Aí, passa um tempinho, é despedido, né? Sem razão. Aí ainda tá jovem e tal, né? Pega outro emprego, opa, agora legal. Aí um colega passa a perna nele.
Então ele vai sofrendo, né, no decorrer de uma vida, vamos dizer, profissional, sem contar a vida familiar e pessoal, ele vai sofrendo muito. E esse sofrimento vai ficando ali retido na parte da mente que nós chamamos na Dianética de mente reativa. É como se fosse um trauma que ficasse lá, isso. Nós não usamos esse termo só porque a pessoa pode dizer assim, não, eu sofri, mas não ficou trauma. Não, ficou a gravação. O registro mental está ali. Não importa se ela acha que ficou trauma ou não. Até as pessoas, já superei o passado não existe mais. O passado existiu e está guardado em registros mentais. E o bom da Dianética é que a pessoa não tem que acreditar em nada. Não é assim, eu tenho que acreditar que tem um registro. Ela não tem que acreditar. Ela tem que só estudar um pouco e ver por si mesma. Porque com um pouquinho de terapia de Dianética, um pouquinho de estudo, ela já vai perceber que momentos dolorosos do passado, mesmo esquecidos, ainda estão atuando negativamente no presente. Legal. Aprofunde um pouco mais do que é essa mente reativa, para entender melhor, Sim. Então, a mente reativa é a parte da mente que entra em ação na hora da dor. Tá? Então, a pessoa está bem, de repente ela escorrega e bate as costas no chão. Então, ela já sabe que no momento de dor, a mente reativa está em ação. Está lá gravando tudo o que acontece. Então, qualquer momento de dor e sofrimento que uma pessoa tenha passado durante a vida, está gravado com todos os detalhes na mente reativa. E aí fica ali guardadinho, esquecido, enterrado. A pessoa não vai lembrar mesmo. Você quer lembrar coisa ruim? Ninguém quer, Ninguém quer, também eu não quero. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ficar lembrando. Está guardado lá. Como se fosse um lixinho que ela tem ali. Sabe aquele lixo que fica ali? Aquele armário que você nunca limpa, que está lá. Você fala, tá. Você até esqueceu do armário, mas ele está lá ainda. Né? Você pode esquecer das coisas, mas elas não desaparecem. Já reparou isso? Fica lá. Fica lá. E quando você menos espera... Por que chama a mente reativa? Olha o nome. Reação. Quando você menos espera, aquela experiência dolorosa do passado, mais que esquecida, volta ao presente e traz aquela dor, aquela sensação do passado, que foi gravado no passado, ao presente. E a pessoa não tem controle sobre isso. Não é uma coisa que ela fala assim, não, a minha mente reativa não faz isso. Não há controle sobre isso. É automático. É automático. Reação automática, é como se fosse meio que um instinto. Faz. Exatamente. Estímulo-resposta. Né? Ela não tem controle, principalmente porque ela nem sabe que essa mente reativa existe. Então, aí que entra novamente o conhecimento. A leitura do livro, do DVD, que agora tem um DVD maravilhoso, duplo, que é o livro em filme. É esse que você trouxe? Aqui, exatamente. Esse é o livro principal, chama-se Dianética, o Poder da Mente sobre o Corpo. Tem 21 milhões de exemplares vendidos. Nossa, agora, best-seller. Agora, em maio, nós vamos completar 22 milhões de exemplares. E está em 52 idiomas, em 160 países. Então, tem uma demanda, né, por saber como a mente funciona. Tem uma demanda muito grande. E agora, para facilitar, nós fizemos o DVD, que é duplo, quer dizer, são 2 DVDs dentro da caixinha, com 4 horas e meia de apresentações, atores fazendo as cenas, não é assim uma pessoa falando como a gente. Não, é a cena, né? É como se fosse um filme, meio que um documentário com as reações que a pessoa tem no cotidiano relacionado com o trauma, ou melhor, com a mente reativa. Com dores e sofrimentos. Então mostra a pessoa tendo um sofrimento físico ou emocional. Sim. E depois mostra a consequência na vida, no dia a dia, no trabalho, na família, com criança, com pai, com mãe. Então quando você está assistindo ao DVD, você... já vi esse filme. Eu conheço esse roteiro. Conheço o roteiro. Já fiz isso com meu filho exatamente igual. Meu marido já fez isso comigo. Minha mãe. Então a pessoa começa a se identificar e ela fala, nossa, não é mesmo que essa mente reativa existe, essa desgraça? Aí a pessoa fica assim, e agora? O que eu faço para eliminar essa mente reativa? Então, aí ela aprende também, aqui mostra uma parte 1. É feito em capítulos. Então, a pessoa pode até assistir porque ela fala, não vou ter tempo de assistir 4 horas e meia. Tudo de uma vez, não. Mas ela põe em capítulos, assiste o primeiro, o segundo, pode mostrar para um amigo só um capítulo de 10 minutinhos, se quiser mostrar, né, para a família inteira. Até adolescentes assistem e gostam muito. É muito fácil de entender e aplicar. Muito bom. Vamos aqui a participações aqui via chat.
A Juliana pergunta, boa noite Samuel, boa noite Lúcia. Lúcia, o trabalho da Dianética foca um assunto por vez? Quanto tempo dura a terapia? Abraços, Juliana. Obrigado, Juliana, pela participação. Isso é uma boa pergunta. Não, não é um problema por vez, mas sim situações que já ocorreram, ocorrências, episódios por vez. A pessoa não chega lá na sessão da Dianética e fala assim, o meu problema é minha mãe. Sim, não aguento mais minha mãe, toda a minha vida tive problema com a minha mãe. Não, essa não é uma terapia de Dianética. A terapia de Dianética, ela foca numa situação que ocorreu, já um episódio que possa ter ocorrido com a mãe, se isso vier à tona, né? Ela é bem exata, é uma técnica muito exata, não é assim, o terapeuta, o que eu vou falar hoje? Não. É tudo ali, o passo a passo. Então, até é por isso que é bom a pessoa, antes de fazer a terapia, assistir ao primeiro disco. O mínimo que a gente pede. A gente às vezes fala assim, olha, assiste o DVD, leia o livro, né, e tal. Quantas páginas tem esse livro aqui? Tem 600 páginas. 600 páginas. Então é melhor você ficar então com DVD de 4 horas. horas. Começar com DVD. Não, a diagramação é excelente, a letra é grande, não é que uma letrica é muito. Ele foi feito, ele tinha edições menores, mas sim, aí a letrinha bem pequena, não era gostoso de ler. Esse é um livro gostoso, harmonioso para ler, né? Então a gente pede só uma coisinha, que a pessoa assista ao primeiro disco do DVD, com o primeiro passo, e depois também comprando o livro ou DVD, os dois ganham uma sessão introdutória. Olha, professor, ter a experiência de como que é a parte terapêutica. Mas assista primeiro, comprou o DVD, assista ao primeiro disco, que é 1h e pouco, e aí já marque sua sessão, e aí continue. Lá tem cursos também, tem todo. E a pessoa não fica assim, comprou o DVD, o livro, se vira. Não. A gente até na editora, eu nunca vi isso em nenhuma editora, mas até na editora você tem plantão de dúvidas gratuito. Olha então, só. Qualquer dúvida é só ligar, mandar e-mail pessoalmente. Muito bem. Mais uma participação aqui via chat, a Ana Líria. Boa noite, esse assunto é muito interessante e tenho várias perguntas. A Dianética é uma prática que se aprende ou são apenas consultas? Eu vou ler a restante, todo o e-mail dela. E se observa melhoras em todas as áreas da vida ou apenas no tema trabalhado? Exemplo, saúde, amor. Aí ela está respondendo até o que você acabou de falar, né? Apenas ler os livros ajuda até que ponto a pessoa? Gratidão, Ana Líria. Não, Ana Lídia. Ana Líria. Obrigada pela pergunta. Não é só consultas, tem a parte educativa, a parte do conhecimento, que é super importante. Nós sempre sugerimos muito que a pessoa pelo menos assista ao DVD ou comece a ler o livro antes de fazer as sessões. E o conhecimento ajuda sim, se a pessoa está longe, por exemplo, nós temos vários centros de Dianética já temos pessoas que podem atender em Jundiaí, Sorocaba, sem contar, claro, São Paulo, Grande São Paulo, mas às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu estou ouvindo do Pará, não sei, né, pela internet, eu estou em Israel. Pois é, tem pessoas que já participou da Hungria, do Portugal, de diversos locais mesmo. Sim. Uma coisa que a pessoa pode fazer é entrar em contato com a gente, porque sim, a gente pode dar o endereço da Associação Dianética da onde ela está, principalmente em outros países, porque tem mais de 156 países, então já a gente encontra na internet o endereço certinho. Mas o conhecimento ajuda muito, só de entender que essa mente reativa existe, já ajuda bastante. Eu tive muitos casos assim, que as pessoas até melhoraram o casamento, melhoraram o relacionamento com filhos, então não é só o trabalho, também respondendo a pergunta, são todas as áreas da vida que podem melhorar. Ok, vamos ver se a gente consegue responder todas as pessoas que estão aqui. A Dani, estou adorando o tema, concordo plenamente que não adianta você querer algo se não sabe controlar seus pensamentos. Simplesmente adoro terapias racionais, são realmente maravilhosas. Quanto é o custo médio da consulta da Dianética? Pergunta a Dani. É mais ou menos R$40 a hora a sessão, mas ela não é assim uma sessão isolada. Também a sessão ela não dura exatamente 1 hora ou 2 horas no relógio, porque até a pessoa se sentir bem para aquele dia. Então pode ser uma sessão de 1 hora e 40 minutos, no outro dia 2 horas e 5. E você não fica pagando lá, deixa eu pagar 2 horas e 5. Então você tem um pacote de horas, que a gente chama de intensivo,
e não perde nem um minuto desse pacote. Você vai fazendo 3 vezes por semana, no mínimo 2 vezes por semana. Muito bem. A Luísa pergunta: a Dianética pode ajudar as mães a ter bebês mais inteligentes e saudáveis? Olha, que ótima pergunta. Acho que ela já conhece a Dianética. Tem uma parte da Dianética que chama-se Dianética Preventiva. E eu usei na minha filha. E ela, esse ano, entrou na Universidade de Arquitetura da USP. Então, acho que já está respondido. Muito bem, olha só, ajuda aí as crianças a passar aí nos vestibulares da vida. Exato. O Pedro Martins: Lúcia, como nos desvencilhamos das crenças e padrões, pensamentos já arraigados desde a infância, através da família e do que já existe no inconsciente coletivo? Pedro. Tá. Então, Pedro, por isso é que tem que buscar esses pensamentos, buscar esses registros que estão realmente bem no fundo da mente. Não é uma coisa que você faz assim, plim, agora já põe a mão na cabeça, elimina. Você tem que localizar. Como é que você vai eliminar alguma coisa que você não sabe onde está? Você quer eliminar um rato na sua casa, só que você não sabe onde ele está. Não vai eliminar, quer dizer, você pode pôr lá um veneninho, mas mesmo assim tem que ser mais ou menos onde ele vai passar, né? Então, na Dianética, você tem que localizar isso, e não é difícil. Assim, para quem, claro, está ouvindo pela primeira vez, nossa, como é que eu vou localizar um momento doloroso muito antigo? Mas é que é uma técnica, você vai, com o DVD vai entender melhor, é difícil de explicar em pouco tempo como funciona, mas com a Dianética você vai localizar momentos muito antigos, totalmente esquecidos, mas que tinham realmente palavras, crenças que estavam impedindo sua vida de avançar. E quando você descobre isso e alivia, então é definitivo. A Dianética é uma terapia de resultado definitivo. Nós temos aqui várias participações aqui. Queremos avisar também a você que está acompanhando o programa Consciência Próspera de hoje, que o tema desse primeiro bloco é Dianética. E nós teremos no final do programa, todos que participarem enviando perguntas nesse bloco, no bloco seguinte com outro tema, todos vão participar de um sorteio no final do programa do livro que sim, eu trouxe esse livro aqui, porque às vezes as pessoas, como você mesmo disse, falam, nossa, esse livro de Dianética é tão grosso. Então eu trouxe esse que é mais fácil de confrontar. Muito bom também, chama Evolução de uma Ciência, como que L. Ron Hubbard descobriu a mente reativa. Você pode, né, o telespectador pode estar, como é que chama? É o internauta, né? Internauta. Não é o telespectador. O internauta está em casa assim, como será que o L. Ron Hubbard descobriu essa mente reativa? Então aqui nesse livro tem a resposta e nós vamos então sortear 2 exemplares aqui e depois eu vou deixar um de presente para você também. Obrigado. Então 2 para os internautas e 1 para o Samuel. Gratidão. Vamos aqui para mais uma pergunta. O Roberto: a Dianética pode ajudar a vencer a timidez? Definitivamente, com certeza, porque a timidez é algo que vem da mente reativa, que a pessoa não quer. Isso é uma outra coisa excelente na Dianética que eu gosto muito. Ninguém é nada negativo. Eu adoro isso. Você não é tímido. Não coloque um rótulo na sua testa. As pessoas gostam disso, de colocar rótulos. Eu sou tímido, eu sou intolerante, eu sou isso, eu sou aquilo. Então é importante que você saiba que você não é nada negativo. Se algo foi acrescentado a você, como a timidez, isso pode ser removido com a Dianética e você volta a ser quem você realmente é. Ok, a gente já recebeu aqui o sinal e a gente já tem que arcar com a reação em relação àquele sinal de que nós estamos no minuto final desse nosso... mas voou! Voou, é muito, muito rápido. O que passa quando o assunto é interessante, quando as pessoas também estão participando. Eu quero avisar aqui o Marcos e a Clenir, que está participando aqui via chat, que não vai ser possível responder aqui ao vivo, via programa, porque realmente o nosso tempo esgotou. Vou pedir só para a nossa convidada aqui, a Lúcia Winter, nesse primeiro bloco, passar os seus contatos, sua mensagem final. Isso, porque aí a pessoa pode até passar um e-mail para mim, para as perguntas. Quem passou a pergunta e não foi respondido, pode mandar um e-mail. Olha, é muito fácil meu e-mail, hein? É Lúcia@Dianética. Dianética, ó, com D de dado, N de navio. Lúcia@dianética.com.br. Só mandar que eu respondo para você. E o site também é super fácil, www.dianetica.com.br.
E nosso telefone, que pode ligar, porque tem o Rodolfo atendendo, né? Agora mesmo está atendendo, a gente é fogo para trabalhar, viu? A nossa vontade de trabalho é muito grande. Então, ele está atendendo, é 50, é São Paulo 11 5081 6711. Posso convidar para ouvir meu programa de rádio? Sim, pode. Eu tenho um programa de rádio na Rádio Mundial, 95.7 FM, dá para ouvir também pela internet, radiomundial.com.br. Horário é quarta-feira, 7 horas da manhã, amanhã de manhã, estou lá ao vivo. Quarta-feira, 7 horas da manhã e domingo às 19h30. Muito bem. Nós aqui do programa Consciência Próspera da TV Viu Segredo agradecemos a sua participação. Gratidão mesmo. Gratidão a você também que está participando aqui via chat da TV. Nós voltamos já com o segundo bloco do programa, com outro tema que é o coaching espiritual. Até já!